Neste ponto, está no verso 13? Verso 13, neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: Jesus gostava de falar em parábolas. O campo de um homem rico produziu com abundância. E ele discutia consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maior, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para os muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado e para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A seguir dirigiu Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso, eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Presta atenção, Deus os sustenta. Deus os sustenta, preste atenção nisso. Quanto mais valeis do que as aves, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, 43 a 44 centímetros, ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras. Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis às inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Juntos o 31, buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Eu queria conversar com você brevemente, amado, sobre reinicie o seu propósito. Eu joguei videogame bastante quando eu era criança. Não tem muito tempo, não. Você está achando que tem muito? Não tem muito. Eu jogava bastante videogame, gostava. Hoje não jogo mais, é raro. Mas os joguinhos da minha época, Mortal Kombat, Street Fighter, Mario Bros, que até hoje alguns jogam, eu sabia de cor. 2 para frente, 1 para baixo, 1 para cima, sabia tudo, para fazer os esquemas lá de poder. Eu lembro que eu era criança, meu pai me deu um videogame que você não teve, porque o meu foi de pobre. O videogame chamava Dynavision. Você nem sabe o que é isso, viu? Dynavision era um videogame barato para quem não tinha dinheiro. E o meu videogame tinha um botãozinho que você apertava, tinha um cartucho, os mais antenados, você soprava o cartucho, porque para fazer funcionar tinha que soprar, e enfiava ele lá. Quando não funcionava, você apertava reset, tinha um botãozinho de videogame, reset. O que é resetar? Resetar não é desligar. Resetar é manter ligado, mas é reiniciar o sistema de novo, mesmo ligado. Aí tinha um botãozinho.
E como era de pobre, velho, o videogame, toda hora tinha que ir lá apertar o reset. Quando a gente entra no novo ano, a gente aperta reset na nossa vida em muitas áreas. Em que sentido, pastor? A gente entra, por exemplo, em 2022, a gente cria expectativas, né? Ano passado não deu, mas esse vai dar. Você pode pensar. Eu tentei fazer ano passado, mas deu ruim, mas desse ano eu vou fazer, vai dar certo. Né? Quem estava tentando engravidar mulheres em 2021, ela vira um ano, ela pensa assim, se Deus quiser esse ano vai dar. É natural, ao virar o ano, a expectativa reacender, é natural. O sujeito tentou fazer um regime ano passado, não deu. Aí ele pensa, esse ano vai dar, vou conseguir. É natural com que a virada de ano a gente estabeleça propósitos, metas, objetivos, é natural. Mas eu quero falar com vocês hoje, agora, sobre você resetar os propósitos de Deus para a sua vida. Resetar não é mudar. Resetar é, por alguma razão, eu estava indo no propósito e aconteceu um chute, um problema. Bugou o sistema. Por alguma razão, eu desviei, eu saí da rota. Eu vou resetar. Resetar é voltar para a rota, voltar para o propósito de Deus para minha e para a sua vida. 2022 é o ano da gente voltar para andar no centro da vontade de Deus. Não é um pouquinho perto da vontade de Deus, é no centro. Eu estarei onde Deus quer que eu esteja, farei o que Deus quer que eu faça, direi o que Deus quer que eu diga, eu serei quem Deus quer que eu seja, exatamente como no centro da vontade de Deus. Portanto, eu queria que nessa noite o botão reset fosse apertado, para que você reiniciasse o seu propósito, se porventura você que estava indo no propósito desviou da rota. Para que lado você foi? Pode ser que a vontade de Deus era ir para lá, como Jonas, lembra? Vai para lá, Jonas. Jonas falou, não, eu vou para cá. Até o momento que Deus falou assim, eu vou apertar o reset seu, Jonas. Eu vou apertar. A baleia vai lá? Não é baleia, não. Grande peixe, isso é força de hábito. Estou errado. O grande peixe que diz a Bíblia, foi lá, vomitou Jonas, e Jonas agora recomeça, vivendo o propósito de Deus para a vida dele. Escute-me o que eu tenho para te dizer agora, preste atenção. Aguça o seu ouvido. Você não será, não estou jogando praga não, mas isso é uma verdade. Nós não seremos felizes fora do propósito de Deus para a nossa vida. Por que, pastor? Deus não pode te deixar feliz fora da vontade dele. Deus não seria justo com o seu caráter deixar você ser feliz fazendo aquilo que você quer, mas que ele não quer. Deus não pode fazer isso. Muita gente vive infeliz. E por que está infeliz? É porque ele está dando, como é que fala? Murro em ponta de faca. Ele está dando murro em ponta de faca porque está querendo fazer o que ele quer, ir para onde ele gosta de ir, almejando o que ele quer. Mas Deus está falando, filho, não é para lá, é para lá. E hoje, nessa noite, eu queria que você resetasse e fosse para o propósito de Deus. É lá que a sua alegria está, você está entendendo? É lá que a sua paz está. Onde? Na vontade dEle. Para Jonas, incluía passar o deserto. Para ir para Nínive, atravessa deserto. Para ir para Tarsis, não, pode entrar num barco e dormir. Muito mais fácil. Para fazer a sua vontade é sempre mais fácil. Para fazer a vontade de Deus é sempre mais difícil. Tem um deserto para você passar. Mas quando você chega do outro lado, a paz de Deus, a presença de Deus é sobrenatural na minha e na sua vida, no centro da vontade dEle. Vamos aprender nesse texto 3 coisas rápidas, preciso correr. 3 coisas rápidas. Primeiro, como que eu faço um reset? Como que eu volto para o propósito? Primeiro, troque o existir pelo viver. Te pergunto, tem diferença entre existir e viver? Tem ou não diferença? É claro que tem. Existir é coração bater, sangue passar pelas veias. Estou aqui, existo. Mas viver não é para todo mundo. Deus quer que a gente viva e não só exista. Olha o que está acontecendo no texto. Verso 13. Põe os seus olhos no verso 13. Capítulo 12.
Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Tradução Alexandre agora, presta atenção. Jesus estava discursando. Quem estava pregando era Jesus, o maior pregador, incomparável. O rapaz chegou perto de Jesus e ficou encantado. Falou: Jesus, bacana isso tudo que você está falando, bonito. Aham. Mas eu tenho uma pergunta para o senhor. E a minha preocupação, Senhor, não é o que o senhor está falando, não. Se você ler o texto anterior, Jesus está fazendo uma narrativa, falando para você ter cuidado com os hipócritas, com os fariseus, que o fermento deles é a hipocrisia. Cuidado, discurso lindo. Aí o rapaz interpela Jesus, chama Jesus no canto e diz: Senhor, tudo que você falou é bonito, mas não é do meu interesse. Eu estou preocupado mesmo é com grana. Grana. O que eu estou preocupado é com grana. Senhor, fala para o meu irmão repartir comigo a herança dele. Eu quero a minha parte, eu quero. E Jesus vai usar uma parábola para responder a este homem. E na parábola Jesus cita um homem que conquistou muito, teve muito, e olhou para si mesmo e falou assim: agora eu estou bem, celeiro cheio, minha alma está farta. E diz a Bíblia que Deus olha para este homem nesta parábola e diz: Lohruku, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens, e para quem será? Deixa eu te dizer uma coisa, sabe o que Jesus está ensinando? É que tem muita gente que vive para pagar boleto. Muita gente que vive pensando só neste mundo. Muita gente que vive, mas quem vive só para este mundo aqui, ele só existe, ele não vive de fato e de verdade, sabe? Irmãos, eu estou aqui para te dizer uma coisa com total segurança: a vida não é, e se for só isso é muito triste, mas ainda bem que não é. A vida não é só pagar boleto. A vida não é só levantar de manhã, tomar o seu café, ir para o seu trabalho, cumprir o que você tem que fazer no seu trabalho, chegar em casa cansado, tomar um banho, deitar na cama, no sofá, dormir à noite. A vida não é isso, isso é existir. Aquele homem está preocupado com grana, e Jesus olha para ele e fala assim: você está preocupado com aquilo que só faz a gente existir, torna a vida da gente chata. Jesus está dizendo para ele: a vida é muito mais do que isso. A vida é muito mais do que pagar boleto, sair para o trabalho, comer, vestir. A vida é muito mais. Olha o que o escritor diz. Deixa eu conversar com você e contar isso para você. Alan Sacre é um compositor. Ele disse assim: a morte é mais universal do que a vida. Veja se você compreende. A morte é mais universal do que a vida. Todos vamos morrer, mas nem todos que morrem viveram de fato e de verdade. Você consegue compreender? Todos nós vamos morrer, verdade, mas nem todo aquele que morreu viveu de fato e de verdade. Às vezes apenas existiu. E eu estou aqui nessa noite para te lembrar: o projeto de Deus para a sua vida não é apenas existir. Não é apenas você sair, comprar, ter algumas coisinhas. Isso é muito pouco, irmão. O plano de Deus é muito maior. Eu conversava com o Ramiro na casa dele. O Ramiro me falou uma coisa que eu queria que você dissesse também. Ramiro falou: pastor, eu não gosto só de sentar no banco da igreja. Eu me perturbo, eu quero mais de Deus. Você não disse isso para mim, Ramiro? Eu quero mais de Deus, eu quero mais. Eu quero mais de Deus. Pois é. Este é um desejo daquele que não quer só existir. Este é um desejo daquele que quer viver o melhor de Deus. Troque o existir pelo viver. Segundo, escute-me, troque a ansiedade pela confiança. Isso está a partir do verso 24. No verso 24, Jesus começa dizendo o seguinte: observai. Eu tinha um colega dizia para mim lá do seminário, ele dizia que de vez em quando na vida, a gente tem que passarinhar. Já ouviu isso? Acho que não, né? Pouca gente diz isso. Ele dizia assim: Alexandre, de vez em quando a gente tem que passarinhar. O que é passarinhar? De vez em quando ele diz que você tem que ir para um canto, sentar num banco, numa pedra, num monte, sentar sozinho e começar a ver as aves que voam de um lado para o outro. Começar a ver o vento que agita a árvore de um lado para o outro. Começar a ver a criação, a natureza, ver o cachorrinho que anda pela rua, um com sede, o outro bebendo água que dá uma poça. Ele falou: de vez em quando você tem que passarinhar. O que é passarinhar? Observar. Jesus olha para este homem e diz: observai. Observai o quê? Olha para as aves. Elas não precisam de máscara. Não precisam.
Olha para os cachorrinhos, não precisam de máscaras, porque Deus cuida deles. Eu nunca vi um pássaro preocupado. Meu Deus, 2022, eleição presidencial, o que eu vou votar? Eu nunca vi um pássaro com a asinha aqui falando, meu Deus, e agora? Estou perdido. Se o governo não for bem, se o dólar subir, se o combustível ter alta, porque as notícias não são boas, né? Só notícias de janeiro. O ICMS vai ser restituído, antes foi congelado, agora não vai mais, vai subir a gasolina. Que novidade. Nem sabia que a gasolina subia. Pois é. Estava congelado o negócio e já subia. Imagina agora, depois de descongelado. Te prepara. Eu sei que tem um carro bom aí que bebe bem, né? Pois é. Presta atenção numa coisa. Jesus olha e fala, observai. Irmãos, eu estou te chamando aqui, para um pouco mais, para observar. Veja um cachorrinho que passou pela rua. Veja uma ave que você vê voando. Veja como que Deus cuida dela. E sabe o que o texto diz? Não valei vós mais do que elas. Pastor, eu valho. É assim que fala? Eu valho? É assim? Eu sei lá se é essa palavra, mas você entendeu. Eu valho muito mais. Eu valho muito mais do que o meu passarinho, do meu canarim. Eu valho muito mais do que o meu trinca-ferro. Você concorda que você vale muito mais? Ok, então por que se preocupa mais do que eles? Se você tem maior valor, o cuidado de Deus para com sua vida não é maior também? É claro que é. O texto bíblico diz, observai os lírios do campo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como ele. Salomão foi o mais rico desta terra. E a Bíblia diz, nem o mais rico dos ricos se vestiu como os lírios. Pois é. Para de ser ansioso. Eu não estou falando que isso é fácil. É claro, eu estou falando para mim, gente. Existe tipos de ansiedade. Não vou falar quais aqui, mas tem ansiedade necessária. Um grau de ansiedade que a gente tem é necessário, porque senão você fica um bocó, sabe? O mundo está acabando, está lá. Não, existe algo que é bom na ansiedade, que me faz fazer, que me faz agir, que me faz executar. Mas existe a ansiedade tola. Qual que é? É aquela que você está preocupado. Meu Deus. Se o presidente foi esse o eleito. Se o dólar chegar a R$8. Você sabe se vai? O que é uma ansiedade tola? É excesso de futuro no presente. Eu acho que pode acontecer coisas que, na maioria das vezes, não vão acontecer. Eu já estou sofrendo, sem que elas aconteçam. Eu estou falando para gente que luta com isso. Aliás, o Brasil é número 1 no mundo na ansiedade. Número 1. Nós somos o povo da face da terra que disseram a OMS mais ansioso da face da terra. Meu Deus. Então a gente está precisando de ir para Cristo e observar mais as aves, que elas não estão ansiosas. Deus cuida delas. Mas eu vou para a terceira e última para a gente encerrar. Terceiro, quer resetar o propósito? Troque a preocupação pelo descansar em Deus. Eu coloquei em vermelho ali, na palavra preocupação, de propósito. Perceba que na palavra preocupação tem um ocupar dentro da palavra. O que é uma preocupação? É eu me ocupar previamente. Pode ser que aconteça, então eu já estou me ocupando na possibilidade de acontecer. E se não acontecer? Eu me ocupei à toa. Isso é preocupação. Eu antecipar uma dor que pode ser desnecessária. E as maiores preocupações nossas geralmente não acontecem. A gente preocupa e chega lá e vence. A coisa passa. Pois é. O versos 28, aqui tem um problema sério que muita gente erra. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais, tratando de vós, homens de pequena fé. Agora olha o verso 31. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Esse verso 31 é muito errado. Deixa na tela aí. Tem gente que erra, não é o verso que é errado, muita gente que erra esse verso. Muita gente diz assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é mentira, Deus não prometeu isso não. O texto diz, estas, quais são? 3. Comida, bebida
e vestimento. A Bíblia está dizendo para você o seguinte: se você procurar o reino de Deus, em primeiro lugar, bebida, o que beber, comida, o que comer, vestir, nunca vai te faltar. Há alguém aqui que está faltando comida, bebida e vestimento? Tem alguém? Veja que Deus cumpre o que Ele prometeu. É que tem gente que pega o texto e vai falar assim: buscar o reino de Deus e todas as demais coisas. Aí demais, ele quer ter uma Ferrari na garagem. Senhor, demais, é tudo. Demais, eu quero ter um salário de 30 mil reais. Demais, é tudo. Não, Deus não prometeu tudo isso que é supérfluo. Deus prometeu o necessário. E Paulo vai dizer para mim e para você: se nós tivermos o que comer e o que vestir, nós somos os mais felizes de todos os homens. Se a gente tiver o que comer, o que beber, o que vestir, nós estamos no lucro. Então eu estou aqui para te dizer essa noite: você está no lucro. Deus está cuidando de você. Louvado seja o Senhor. Eu queria terminar a minha palavra dizendo para você o seguinte: reseta o teu propósito, irmão. O rapaz estava preocupado com grana, e Jesus falou com ele: você tem que preocupar com aquilo que de fato é importante na vida. E sabe o que é importante? Se você está no centro da vontade de Deus ou não. Volte para o centro da vontade de Deus. Pare de fazer o que você quer. Não departamentalize a sua vida. Senhor, eu sou teu, mas esta parte aqui não. Essa parte não abro mão, não. Eu sou teu, mas na finança é eu que cuido, Senhor. Não, não toca. Eu sou teu, mas no sentimento, não toca, Senhor. É eu que domino. Irmão, Deus quer você por completo. Provérbios diz: dá-me o teu coração. Ou você é todo dele, ou você não é dele. Eu espero que você seja todo dele. Como que eu sou todo dele? Quando eu me entrego totalmente. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele. E ele agirá. Vamos cantar um louvor? Vem, Tetelestai. A gente canta e a gente vai embora.